Oi, gente, boa noite, a paz esteja convosco, Deus abençoe cada um de vocês que estão chegando aí para participar de mais um dia de propósito, né? Eu estava tentando até fazer a conta de quantos dias nós já estamos no propósito, eu falei de ser de 21 dias, mas em nome de Jesus, Deus está no controle de todas as coisas. Quero dar uma boa noite para todos que estão chegando, para aqueles que estão com o coração voltados nessa noite para ouvir aquilo que Deus tem para te dizer. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus já abençoe a sua casa, seu lar, a sua família. Amém? Glória a Deus. Gente, nós estamos no nosso propósito, aprendendo a orar pelo cônjuge, né? Dos pés à cabeça, né? Um direcionamento que Deus ele tem nos dado e eu creio que grandes coisas Deus fará. Engraçado que eu nem ia falar sobre isso não, mas Deus está mandando eu falar e eu vou falar um pouquinho também. Nós sabemos que o homem, a palavra de Deus fala assim, que o povo dele, ele tem perecido por falta de quê? De conhecimento, né? O povo tem sido destruído, por quê? Porque ele falta conhecimento da palavra. Aí quando o Espírito Santo começa a se mover em nosso meio, trazendo para mim, para você, algo novo, algo que vai nos transformar, algo que vai transformar a nossa casa, a nossa família, né? Aí a gente vê um mover de conhecimento no nosso meio, né? E antes, até mesmo antes de eu começar a falar, só que nós vamos orar primeiro, nós vamos pedir o direcionamento do Espírito Santo. Como eu sempre falo, que eu não venha falar nada de mim mesma, mas que eu venha falar movida pelo Espírito de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, é Ele que quer falar comigo, Ele que quer falar com você. Então, mas a obra de Deus é tão perfeita, o inimigo, ele entra como um intruso, né? Sem ser convidado. Agora, Deus não. Deus até nisso ele é perfeito. Ele só entra se a gente chegar e convidar. Então nós vamos convidar o Espírito Santo de Deus para vir falar comigo, para vir falar com você nessa noite, para vir nos dar discernimento, para vir nos orientar de acordo com a vontade dele. Amém? Então você que está aí, às vezes tem muita gente, igual no caso da Vanessa, aquele dia estava voltando do serviço, estava dentro do ônibus. Não importa onde você estiver, né? Não importa, não tem vergonha de ver para as pessoas que você realmente é diferente, né? Que existe, olha, essa pessoa está diferente, o que ela está fazendo? Eu fiquei imaginando ontem, quando a Vanessa disse assim, que ela no ônibus, ela começou a orar, e começou até a orar em línguas, as pessoas olhando para ela, o povo deve pensar assim, nossa, essa mulher tá doida, né? Essa mulher tá louca. E eu sempre brinco assim, se fosse eu, para mim não tem problema. O problema é quando as pessoas me acham comum e igual a todo mundo. Aí sim para mim é problema. Quando as pessoas me olham, me acham diferente, aí eu acho que eu estou no lugar certo, eu estou com a pessoa certa e eu estou sendo direcionada da forma certa. Porque nós não viemos nesse mundo para sermos como todos, nós viemos para ser diferente. A palavra de Deus diz o seguinte, que nós somos raça eleita, nós somos sacerdócio santo. Então não se preocupe, você está dentro do ônibus, as pessoas estão vendo você, ou tá alto o seu fone aí, está vendo a pastora pregando, ou você orando, as pessoas acham, nossa, essa pessoa é doida, né? Não se preocupe, tá? Não tenha vergonha de manifestar aquilo que Deus é em você, né? Deus cria uma identidade em nós e muitas das vezes a gente fica escondendo a nossa identidade. Você não tem que esconder sua identidade. Pelo contrário, você tem que manifestar para que as pessoas possam ver aquilo que Deus é na sua vida, aquilo que Deus representa na sua vida. Amém? Glória a Deus. Eita glória, né, Fernanda? Eita glória. Gente, tem duas Fernandas, né? Tem a minha Fernanda, a minha amiga Fernanda, vou falar assim, Fernanda Moreno, né?
e a Fernanda Cristina. E tem uma outra Fernanda também que me segue. Acho que tem umas 3 Fernandas aqui, que me seguem aí. Mas amém. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor agora para falar comigo, com você? Feche seus olhos agora. Eleve seu pensamento ao Senhor. Amém? É um momento único, né? Eu falo que é um momento único porque a gente faz planos, né? Eu posso estar fazendo essa live aqui com você e daqui a pouco, nossa, pastora Lucinha, Deus recolheu ela. Deus, permita que eu tenha vida longa. Ou só que o Senhor volte, né? Volte amanhã, né? Então é o seguinte, é um momento único, é um momento especial que você vai ouvir a voz do Senhor. Amém? Feche seus olhos nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, amado da nossa alma, Pai Santo, Pai tremendo, Pai, eu quero glorificar ao Senhor por mais uma noite na Tua presença. Glorificar ao Senhor pela manifestação da glória do Senhor em nosso meio. Peço ao Senhor, Espírito Santo da verdade, venha tomar a minha vida, toma os meus lábios. Eu de mim nada posso, mas movida pelo Teu Espírito, Senhor Deus, que é o Espírito Santo que nos traz conhecimento da verdade. Aí sim, Pai, eu posso alguma coisa, mas a Lucinha, ela não é nada, ela é muito pequena diante da Tua grandeza. Então eu me coloco agora à disposição do Senhor. Me usa pela Tua misericórdia, Senhor Deus. Que a palavra que sair da minha boca possa ser uma semente, uma semente. Pai, eu oro também para todos que estão aqui nessa live, para esse homem, para essa mulher que está assistindo essa live. Eu peço ao Senhor agora, Espírito Santo do Senhor, prepara cada coração que é a terra. Cada coração, Pai. Molha essa terra, Senhor Deus. Molha essa terra, Espírito Santo, para que ela esteja pronta para receber a semente da Tua palavra. E eu oro para que essa semente, Pai, ela venha dar frutos 100 vezes mais, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. Aleluia. Deus é tremendo, né? Deus é tremendo. Gente, quem segue a gente aí sabe que nós estamos no propósito, aprendendo a orar pelo esposo, né? Foi um propósito que nós fizemos no ano passado e nós estamos aqui de novo nesse propósito. E desde o início nós aprendemos, nós oramos pela mente, né? Pela mente, pelos olhos, pelos ouvidos, pela boca, pelo pescoço, pelos ombros, né? Oramos pelos braços, oramos pelo coração, né? E ontem, o que nós oramos ontem? Alguém lembra? Alguém lembra? Por que nós oramos ontem? Alguém está lembrado, gente? Olha, gente, meu pastor ele fala assim com a gente, olha, é muito bom, às vezes você tem até que pregar de novo, porque às vezes você prega e a pessoa não lembra. Ontem nós oramos pelas mãos, né? Isso mesmo, Fernanda, pelas mãos, né? O trabalho das mãos desse esposo, o trabalho das suas mãos. O Espírito Santo ministrou no nosso coração, porque da importância de orar pelas mãos, né? Nós falamos a respeito de as mãos, ela pode ser, como é o trabalho, como esse homem está encarando o trabalho, né? Uns trabalham demais e esse trabalho demais muitas das vezes tem atrapalhado o relacionamento com a família, com a esposa, né? Ele coloca esse trabalho como uma idolatria, né? O outro trabalha de menos, né? Nós falamos no livro de Provérbios a respeito da preguiça, estão lembrados? Né? E engraçado que hoje de manhã, eu lendo a palavra novamente, só uma coisa que eu queria comentar com vocês a respeito justamente das mãos. Né? O que seria então, pastora? Porque nós temos o discernimento, é o ponto de equilíbrio. Né? Esse homem ele tem que trabalhar, mas ele tem que dosar, ele não pode trabalhar muito, ou a esposa, que nós oramos também pelas mãos da esposa, porque às vezes a mulher trabalha demais e ela acaba não dando atenção devida para a família, para o esposo, né? Isso vai gerando muitos problemas. E o que é o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio do trabalho das mãos desse esposo, dessa esposa. É exatamente
Queria que se você depois anotasse aí para você pesquisar, para você guardar essa palavra também, tá? O ponto de equilíbrio do trabalho das mãos desse esposo e dessa esposa está lá no livro de 1 Coríntios. Você que quer anotar aí, para depois você ver isso aí, 1 Coríntios, capítulo de número 10, 1 Coríntios 10. Opa, o meu está aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número, quer ver? Número 31, que diz assim, olha, esse é o ponto de equilíbrio. 10:31 diz assim, olha só, assim, o que quer que vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Oi, Luiz Felipe, seja bem-vindo aí também. Façam tudo para a glória de Deus. Tudo que esse esposo tem que fazer, primeiro ele tem que fazer para a glória de Deus. Não é para enriquecer, para dar uma condição financeira boa para a esposa ou para a família. Se ele colocar que o trabalho das mãos dele tem que ser feito, o ponto de equilíbrio é quando eu faço para a glória de Deus. Esposa, tudo que você fizer, o trabalho das suas mãos, esposa, faça tudo para a glória de Deus. Tudo. Tudo. O seu trabalho, o trabalho fora que você faz. Porque se você fizer para a glória de Deus, é o ponto de equilíbrio. Tudo que nós fazemos voltado para o Senhor, você pode ter certeza, Deus reverte tudo a nosso favor, né? A nosso favor. O seu andar, o seu falar, o seu trabalho, né? Você, esposa que não trabalha fora, mas, por exemplo, tem a situação também que ela trabalha tanto dentro de casa, quando o marido chega, o trabalho das mãos dela dentro de casa é tão assim que ela fica fadigada, ela fica sem paciência e ali vai gerando conflitos. Então é o seguinte, não se desdobre para fazer, eu vou me matar pela minha casa e tal. Não, faça para a glória de Deus. Porque quando você faz para a glória de Deus, o Senhor ele vem e coloca o equilíbrio certo e ele começa a reverter tudo em bênção para você, para sua casa, para sua família. Amém? Fechou a palavra. Fechou. Agora hoje, nós vamos nós vamos orar para duas partes do corpo. Então nós vamos tentar, eu vou ver se eu consigo falar das duas partes hoje. Em nome de Jesus, vai dar certo. Ju, seja bem-vinda. Hoje, o direcionamento de Deus é algo forte também. Hoje é para o dedo anelar. Você sabe qual que é o dedo anelar? Qual que é o seu dedo anelar? Alguém sabe me dizer? O dedo anelar, nós aprendendo a orar pelo esposo ou pela esposa, o dedo anelar, que nós estamos falando, representa o dedo em que você coloca a sua aliança. Aqui, ó. Esse aqui, ó. É o dedo da aliança, é o dedo do compromisso, né? Você que está aqui, que é casada, vou até dar uma palavra para você. Você que está aqui, que é casada ou que é casado, e você acha que é desnecessário, é besteira essa coisa de usar aliança. Quer dizer que é o seguinte, Deus ele não olha assim. E se você pensa assim, posso te falar, você está em pecado. A aliança é um símbolo de compromisso. O próprio nome já diz, aliança. Quando Deus ele faz uma aliança com o teu povo, é algo seguinte, é um compromisso que ele faz, algo que não vai ser quebrado, né? E a gente pode observar que a aliança, a gente vê aqui, olha, ela não tem fim, ela não tem uma risquinha, né? A minha é um pouquinho diferente, porque a minha aliança, meu marido ele gosta de fazer umas coisas diferentes, né? Na realidade ela era normal, ela é redondinha, né? Mas nós fizemos o ano passado, nós fizemos 25 anos de casado. Aí era o quê? Boda de prata, né? Então a minha ela é o prata
né? E aí eu peguei o ouro e coloquei por cima. E ele, como gosta de fazer umas coisas diferentes, ele fez, mandou ela fazer, acho que esse formato aqui, acho que é sextavado, uma coisa assim. Mas você pode ver que por dentro, aqui, ó, ela é redondinha por dentro, né? E ela não tem início e nem fim. É uma aliança, é uma coisa eterna, é algo eterno, eterno. As pessoas perderam até mesmo esse sentido, essa coisa que o próprio Deus nos ensinou, né? Então é o seguinte, quando você está usando uma aliança, quer dizer o seguinte, que você tem um compromisso eterno, né? Um compromisso eterno com o seu esposo, um compromisso eterno com a sua esposa. Pastora, mas meu esposo saiu de casa, meu esposo nem está usando mais aliança, né? Aí, o que eu fiz, pastor? Eu tirei a aliança. Eu quero dar um direcionamento para você aqui. Você fez errado, não faz isso não. Não faz isso. Porque se você está orando, se você crê naquilo que Deus estabeleceu, que Ele disse, olha, o que eu uni o homem não separa, né? Como que Deus ele precisa de ver o posicionamento seu? Você não está usando isso para que o homem veja, né? Porque às vezes você diz, mas ele não está mais comigo, pastor, eu vou ficar usando para ele ficar vendo e tal. Não importa. Deus ele quer ver o que passa no nosso coração, Ele quer que a gente demonstre. Eu não deixei de usar minha aliança. Eu lembro que logo quando o meu esposo saiu, as pessoas até riem muito de mim, sabe, gente? Que uma vez fui contar isso para uma amiga, para a Laís, ela ria demais de mim. Ela falou assim, você era muito doida. Mas não é doida. Ou que seja doida, né? Porque tem um outro amigo que fala assim, que a gente fala assim, o fé louca, né? Mas posso te falar? É você, a fé é isso, a fé é você praticar aquilo com intensidade no seu coração. E eu lembro que quando meu esposo saiu de casa, já havia alguns anos que ele não usava aliança. Porque ele tinha ido, ele sempre gostou muito de ir para a academia malhar. E coincidência ou não, gente, a aliança dele naquela época, como era redondinha, ela tinha partido. Olha para vocês verem. A aliança tinha partido. Ela partiu no meio certo, então ela ficou aquela coisa solta. E eu tinha guardado essa aliança dele partida, e a aliança partiu, ele não mandou arrumar, e ficou por isso mesmo, ele ficou muito tempo sem usar a aliança. E aí quando ele saiu de casa e que eu vi que eu peguei a aliança, naquele ato de desespero até mesmo, aí eu peguei a aliança dele, na hora que eu olhei a aliança partida, eu lembrei dessa palavra. Porque a gente fala que a aliança, essa vez, você não vê corte, né? Você não vê início nem fim, mas a minha aliança estava partida. Olha para vocês verem, parece uma coisa assim, né? É algo até espiritual. E eu lembro que eu peguei aquela aliança, e eu peguei a minha aliança, e eu peguei ela por 21 dias. Eu peguei ela e peguei a minha aliança, eu peguei uma vasilha, eu coloquei um óleo consagrado, e eu havia comprado um vinho só para isso. E eu misturei o óleo e o vinho. E durante os 21 dias, essa aliança ficou mergulhada no óleo consagrado e no vinho. E eu orava todas as madrugadas, e eu falava assim, Deus, restaura, Senhor Deus, aquilo que foi quebrado, né? Assim como, é engraçado, a gente está até falando na campanha na igreja, a gente está fazendo a transformação da água e vinho, e eu clamava a Deus, Deus, transforma esse relacionamento de novo, assim como o Senhor transformou, o Senhor fez um milagre, né? Porque naquela situação eu precisava verdadeiramente de um milagre, porque eu já tinha tentado de tudo. Eu precisava da intervenção divina para que Deus viesse restabelecer a minha aliança, né? E ali eu colocava, eu no meu quarto de madrugada, e ali eu orava, gente, eu fiz, se eu contar para vocês, mas era a minha fé. Outro dia eu estava contando para minha amiga, porque eu peguei a foto, coloquei a foto dele dentro da Bíblia, eu lembro colada com a palavra de Jeremias 24, 6, 7. E aí eu fiz 7 dias, eu no meu quarto, na madrugada, campanha, derrubando as muralhas, e eu rodava em volta da Bíblia ali com a foto. Gente, era a minha fé. E Deus honrou o quê? A minha fé. Não é
Ah, faz isso, porque isso aqui é igual uma receita que vai dar certo. Tem gente que faz, mas sem a fé não tem como. Você tem que ter a fé, porque o que agrada a Deus é a fé. Eu tive uma atitude movida ali com a minha fé, entende? E eu peguei aquela aliança, juntei a minha aliança e a dele, mergulhada no óleo, ficou ali 21 dias. Esse foi só o período que eu fiquei sem a minha aliança, porque ela ficou ali o tempo todo mergulhado no vinho e no óleo consagrado. E eu orando, ninguém orando para mim não, eu orando e determinando, porque é a minha palavra, a confissão da minha palavra, era a minha fé. E Deus mudou o cenário todinho, Deus operou, transformou da água para o vinho e Deus transformou. Mas a atitude, e logo depois eu voltei, coloquei a minha aliança no dedo de novo, porque eu entendia que era uma aliança, e a gente sabe, não é uma aliança somente você e seu esposo, é uma aliança com Deus, sabe? É uma aliança com Deus, porque um relacionamento que ele não tem o Senhor ali para estabelecer, porque quem firma esse relacionamento na rocha, que é o Senhor, é o próprio Deus. É uma aliança que foi feita entre você, seu esposo e o Senhor. Por isso que essa aliança é para Deus considerado algo inquebrável, porque o próprio Deus que estabeleceu. Foi o próprio Deus que estabeleceu. Então, por isso nós devemos orar para o dedo anelar. É o dedo da aliança, do compromisso. Nós sabemos, existe um estudo, se vocês verem na internet, que fala o seguinte: por que a gente coloca a aliança no dedo esquerdo quando é o casamento? Porque eles falam que existe uma veia que corre aqui, que vai direto para o coração. Isso que eu estou falando com vocês tem fundamento. Olha no Google, pesquisa. Existe uma veia que corre aqui e essa veia ela vai direto para o coração. E o sentido do coração é o sentido do amor, né? Então, nós vamos orar pelo dedo anelar nesse sentido. Amém? E Deus ele vai mover, eu tenho certeza. Tem uma pesquisa que fala que de alguns, principalmente de acordo com essa pesquisa, 85% dos homens usam aliança e 91% das mulheres também usam aliança. Só que eu vejo muito mais gente sem aliança, mas coloca isso aqui como sagrado para você, sagrado, porque é uma aliança. Eu lembro, quando a gente fala de aliança, quando o próprio Deus, ele disse, olha, que ele nunca mais destruiria a terra com águas, igual foi do dilúvio de Noé. E qual que foi o símbolo que Deus estabeleceu essa aliança? Alguém lembra? O arco-íris. Ele disse, olha, que ele ia criar o arco-íris, que quando nós olhássemos para o arco-íris, era para lembrar da aliança que Deus tinha feito com o homem, que nunca mais ele destruiria a terra com água, como foi com as águas do dilúvio. Amém? Então aqui, o fundamento está aqui. Nós temos que... existe um posicionamento. As coisas no mundo espiritual, eu falo assim, para acontecer no mundo espiritual, primeiro acontece no mundo espiritual, para depois no mundo natural. Mas um é regendo o outro, gente. Um interligado. E nós temos que ter consciência disso. Você, marido que está aqui, não abre mão de usar a sua aliança. Você, esposa que está aqui, não abre mão de usar essa aliança. É um compromisso que você está fazendo com a sua esposa, com o seu esposo. Fernanda está dizendo aqui, Fernanda, antes do meu casamento entrar em crise, nós não usávamos aliança. Quando o Senhor nos restaurou, foi a primeira coisa que fizemos. Tá vendo? E é verdade, Fernanda. E isso diante de Deus tem um significado muito grande. E as pessoas não dão importância para isso. Você já observou que as pessoas, às vezes, não dão importância para isso? Gente, foi tão forte isso. Eu já contei aqui que quando meu esposo voltou para dentro de casa, eu entreguei a aliança, e eu consertei a aliança, entreguei a aliança para ele, mas eu não cobrei.
Depois, quando foi o ano passado, quando ele chegou e falou comigo que ele queria voltar à aliança, foi algo lindo, foi maravilhoso, porque ele falou exatamente no nosso aniversário de casamento, na madrugada, as minhas filhas no meu quarto, e ele falou aquilo no nosso quarto. E eu fiquei, a primeira coisa que Deus me lembrou foi onde eu construí novamente o meu casamento. Foi onde eu reconstruí meu casamento, no meu quarto de guerra. Olha como é que Deus é lindo. Ali, foi na mesma hora ele falou assim, olha, eu quero voltar a usar a aliança. Né? Então, assim, isso me marcou demais, porque eu vejo que verdadeiramente havia um mover de Deus. Amém? Então, hoje nós vamos orar pelo dedo anelar. Está aqui a palavra de Deus que está ministrando nos nossos corações a respeito do dedo anelar. E nós vamos orar também. Por que eu estou colocando duas partes? Porque eu perdi até a conta, eu não sei quem é que... Gente, quem é que me ajuda aí a ver que nós estamos... Qual dia? Que eu falei que era 21 dias. Se alguém tiver aí, coloca aqui no grupo pra gente. Mas nós vamos orar para uma outra parte do corpo do esposo. Para uma outra parte do corpo do esposo. Poliana está falando aqui, olha, pastor, eu fiquei esperando você me chamar. Poliana, tem um pouquinho de paciência que eu vou te chamar hoje ainda. É porque é muito corrido. Hoje eu tenho de 2 pessoas também em casa. Mas eu vou te chamar, não esqueci não, tá, Poli? Tem você e tem mais 2 pessoas que estão me aguardando. Olha, hoje nós vamos orar por uma parte do corpo que é fundamental também. Fundamental. Sabe qual que é? Nós vamos orar pela lateral do corpo do seu esposo e a lateral do seu corpo também. Orar pela lateral do corpo do esposo, pastora, como assim? Por que a lateral do corpo? Olha, eu quero que você, quem tiver com a palavra de Deus aí, Provérbios 27, vamos lá, nós vamos voltar lá no Velho Testamento, Provérbios 27. Glória a Deus. Provérbios, capítulo 20, Provérbios 27, versículo 17, tá? Abre lá, se você tiver a sua Bíblia aí, abre lá. Provérbios 27, versículo 17. Outra Fernanda agora tá dizendo, eu ainda não sou casada, mas Deus está restaurando meu namoro. E eu creio que não vai demorar, porque Deus está transformando da água para o vinho. Amém. Eu creio junto com você, tá, Fernanda? Eu creio. A palavra de Deus diz que onde estivesse 2 ou mais reunidos no teu nome, confirmando, Ele estaria confirmando também. Então nós vamos selar isso em nome de Jesus. Eu creio nisso. Nós vamos dar testemunho disso, Fernanda. Provérbios 27, 17. Diz assim. 27, 17. Não, eu acho que eu errei aqui. Na Provérbios 27, 17, não. Eu vou ver se eu acho o versículo, mas eu vou falando enquanto isso, ver se eu consigo lembrar. Bom, Provérbios 27, 17, porque nós estamos orando pela lateral do corpo do esposo. Por quê? Por que eu vou orar pela lateral do esposo? A lateral, o próprio nome já diz, a lateral. A lateral é aquilo que está o quê? Ao lado, né? Ao lado. Por que ao lado? Por que ao lado? São as companhias, as pessoas a quem seu esposo anda ao lado dele. Quem é que são as pessoas que andam ao lado do seu esposo? Quem que são? Isso é primordial, gente. Isso é primordial. O próprio Jesus, quando ele esteve aqui na terra, Jesus ele não esteve sozinho. Ele veio, a Bíblia relata que aproximadamente foram 72 pessoas que andaram, que eram seguidores de Jesus. E desses 72 pessoas, nós estamos incluindo aqui os discípulos. Só que desses 72 pessoas, haviam 3 pessoas, que estavam sempre ao lado de Jesus. Sempre ao lado de Jesus. Quem
que eram eles? A Bíblia relata. Eram os seus 3 amigos, que eram quem? Pedro, Tiago e João. Por isso a preocupação que nós temos que ter de orar para que as pessoas que estejam ao lado do nosso cônjuge, ao lado do nosso namorado, do nosso noivo, sejam pessoas de Deus, sejam homens de Deus, sejam pessoas de referência, né? Mas, infelizmente, tem situações que, por exemplo, infelizmente, às vezes você acha que a pessoa que está do lado do seu esposo é porque é um amigo da igreja, mas você conhece onde ele tem andado, aonde ele tem levado até mesmo o seu esposo ou o seu namorado, aonde? Quais são os caminhos que ele tem trilhado ali junto? Exatamente, Fernanda. A Fernanda está dizendo assim, por causa da influência. Exatamente. Jesus é tão maravilhoso, né? Porque ele veio para nos influenciar, né? E aí ele coloca Pedro, Tiago e João, os seus discípulos, né? Que de uma certa forma eles que influenciaram, é Jesus que influenciou todos eles, mas Jesus ele tinha essa preocupação. Jesus ele não ia andar com qualquer um, ele não poderia andar com qualquer um. Eu quero que vocês me entendam, Jesus não foi aquela pessoa assim, não quero andar com você porque você é isso, julgando, não, de forma alguma. Mas como a palavra de Deus diz que toda palavra, ela vem para nos ensinar, para nos exortar, para nos orientar. Então o próprio Jesus, você vê que as pessoas que andavam, que estavam sempre com Jesus, são pessoas, algumas pessoas, elas trilhavam o caminho, mas não adiantava, porque onde Jesus passava, ele transformava a vida das pessoas. É fato, não é? Então é o seguinte, nós temos que orar para as pessoas que estão do lado assim, do nosso esposo, né? E para que ele assuma a identidade de Cristo, né? Porque, como eu disse aqui, aonde Jesus passava, ele influenciava, ele mudava a vida das pessoas, porque ele era Deus. E é isso que Deus espera de mim, é isso que Deus espera do seu esposo, né? Ao invés dele ser uma pessoa que está do lado dele, vir para trazer uma influência maligna, pelo contrário, o seu esposo, em nome de Jesus, ele vai ser, ele já é, eu profetizo isso, a imagem e semelhança do Senhor Jesus. Por onde ele andar, ele vai conseguir influenciar as pessoas a ser homens de Deus, a ser pessoas transformadas. Gente, eu acho maravilhoso. Fernanda está falando aqui, ele conhecia o coração deles, mesmo sabendo que Pedro negaria, ele sabia que o coração de Pedro era ensinável. Glória a Deus, exatamente isso, Fernanda, exatamente isso. Eu fico apaixonada com a Bíblia, porque é o seguinte, até isso, porque como tudo vem como ensino, Deus já trouxe isso justamente para nos mostrar isso. Para nos mostrar, porque às vezes tem pessoas que têm o hábito de julgar outra pessoa. Tipo o seguinte, ditado é, não, aquilo lá, pau que nasce torto, morre torto, aquilo não tem jeito. Só que Jesus, ele sabe, como você disse aqui, Fernanda, Deus ele já sabia que o coração de Pedro seria um coração ensinável. E existem muitos corações ensináveis. Pode ser até mesmo você que o seu marido está aqui, ele não é convertido ainda. Aí você olha assim, mas aquilo lá não tem jeito. Aquilo lá pode ser o pastor mais santo, que às vezes a pessoa fala desse jeito, porque não existe ninguém é santo, tá, gente? Nós temos que procurar a ansiedade, a santidade, buscar a santidade, mas nós sabemos os nossos limites, até o próprio Deus sabe, né? Mas nós temos que buscar essa santidade. Aí a gente acha, porque aquele lá pode ser qualquer um, mas não vai mudar não, porque meu marido ele é difícil. Quer dizer o seguinte, eu disse para uma pessoa hoje, Deus veio para esse homem. Deus veio para esse homem difícil. Deus veio para esse homem que você acha que é a causa impossível. Deus veio foi para ele. Tá? Porque o possível nós fazemos. Você como esposa, você como esposo, o possível você está fazendo. Se ele é difícil, ele é uma causa impossível, ele é para o Senhor. Eu quero te apresentar então o Senhor Jesus, que é o solucionador da sua causa impossível, que talvez é o seu marido, né?
E esse marido, ele precisa de andar com quem? Quem que está do lado desse seu marido? Às vezes, quem está do lado do seu marido, infelizmente, é uma pessoa que tem uma influência que vai levar aos vícios, ao vício da bebida, ao vício do cigarro, né? Ao vício da pornografia, né? Sabe aqueles amigos? Porque existem alguns amigos assim, vamos supor, ainda mais com o grupo de WhatsApp, ele só sabe mandar a mulher pelada para o outro amigo. E mesmo sabendo que o seu marido às vezes é crente. Ou que ele não seja, mas ele não consegue, por exemplo, ele nunca mandou para ele um videozinho de falando de Deus. Mas o vídeo de uma mulher pelada, de uma coisa assim, ele já mandou. Então nós temos que orar. Nós temos que orar. Gente, eu não estou dizendo assim que seu marido vai estar livre dessa situação. Mas existe algo que é tremendo. Pode até acontecer de uma pessoa mandar para o seu esposo. Mas como o seu esposo ele já vai ter tanto uma identidade de Cristo, na hora que ele vê aquilo, ele vai apagar. Quer dizer, aquilo que aquele amigo mandou para ele, para o seu esposo, não vai influenciá-lo, porque ele vai estar totalmente influenciado pelo Espírito Santo de Deus. Olha que tremendo isso. Essa tem que ser a sua mentalidade. Essa tem que ser a sua expectativa, tudo dentro da palavra de Deus. Por isso o direcionamento de orar pela lateral do seu esposo. E não só do seu esposo, como eu disse aqui, para você também. Você já observou? Porque às vezes eu falo assim, mas eu tenho que mostrar os dois lados. Você que está aqui, que é mulher, vou falar para você aqui agora. Porque nós, mulheres, somos muito influenciadas muito por ouvir as pessoas. A gente ouve muito. Por exemplo, uma coisa que eu acho errado da mulher, tá? É uma coisa que eu tinha e que eu orei a Deus, eu peço a Deus para não ser dessa forma. Nós temos a mania do que acontece conosco, a gente conta para todo mundo. Aí, por exemplo, existe uma amiga que está do seu lado, que ela é sua amiga, mas ela não crê da mesma forma que você crê, né? E ao invés de você tentar ser influência para a sua amiga, que ela está do seu lado, aí você, por falta de sabedoria, você vai contar das coisas que está vivendo com seu marido, seu relacionamento, problema e tal. E ela é sua amiga, mas ela não tem a mesma fé que você. Ela não está enquadrada naquela situação que a gente fala de Maria e Isabel. Lembra quando Maria ficou sabendo que estava grávida? Aonde ela foi? Ela foi atrás de Isabel, porque Isabel também estava grávida de João Batista. Quer dizer, mesmo pensamento, mesma visão, né? Você vê que quando uma grávida encontra com a outra lá na sala de espera do ginecologista, nossa, elas têm papo e assim, ó. E qual que é o papo dela? É o mesmo, porque a mesma sintonia, correto? Olha como que são as coisas. Aí essa amiga sua, ela é muito sua amiga, mas ela não é crente. Ela é muito sua amiga, mas ela não crê da mesma forma que você crê. Né? Ou às vezes, é o que acontece, eu passei por isso, gente, eu tinha amigas, muito amigas minhas, que, por exemplo, porque me amavam demais, via que eu estava sofrendo, só que elas não criam na mesma forma que eu acreditava, que Deus podia transformar o meu marido, né? Que Deus podia restaurar meu casamento. E muitas vezes a amiga falava assim comigo, não, você é nova, você é bonita, vai encontrar uma outra pessoa e tal. Agora, você imagina, ela estava ao meu lado. E se eu tivesse ouvido o que ela estava falando para mim? É o que acontece com muitas das mulheres, sabe? E às vezes, a culpa, assim, um pouco, a parcela de culpa é um pouco dela também. Você sabe por quê? Porque é o seguinte, porque ela vai compartilhar as coisas com essa amiga. Tem coisas... Aprenda uma coisa você, mulher. Tem coisas que é só você e o Espírito Santo de Deus lá no seu quarto. E principalmente quando a gente fala de relacionamento, gente. Nós, mulheres, temos que aprender. Porque aí a qualidade ficou um pouquinho assim. Porque aí você conta para uma achando que ela vai te ajudar.
Aí ela não te ajudou, ou ela te deu uma opinião, aí você conta para outra, e você conta, que a outra conta para uma terceira, e a terceira conta para a quarta. Aí a quarta ficou sabendo, vem e te liga, aí ela vai te ligar para dar a opinião dela. Porque ela acha que ela está no direito de dar a opinião dela, para tentar te ajudar, não é nem de maldade, não. Aí você entende, olha a bagunça que ficou toda essa situação. Ficou uma baderna. É essa a palavra, desculpa eu falar dessa forma, mas ficou uma bagunça. Mas vamos ver aonde que partiu tudo isso. Da onde que partiu tudo isso? Da mulher, de você, que você foi falar com outra pessoa, você foi falar com aquela amiga sua que não compartilha da mesma fé que você. Ou às vezes ela até é da igreja, mas tem gente da igreja que não crê na mesma coisa, da mesma forma que você crê, gente. Eu falo sobre isso porque é o seguinte, nós sabemos disso. Tem pastor que estão à frente de ministérios que não acreditam na restauração de casamento. E eu não estou falando mal dele, ele não acredita. A nossa fé é individual, gente. Mas eu acredito. E por eu acreditar, eu persisti, né? Eu persisti e aconteceu. Aí, por exemplo, por isso que eu falo, ande com pessoas que vão crer da mesma forma que você, mulher. Você que está aqui, homem, que está lutando pela restauração da sua casa, da sua família, quem são as pessoas que estão do seu lado? Quem que são as pessoas que estão te orientando? Quem que são? Porque a gente costuma da gente falar justamente com as pessoas que estão do nosso lado. Se a pessoa que está do seu lado crê da mesma forma que você, não tem problema, gente. Apesar que eu acho que até nisso tem um limite. Eu me dominei muito. Era eu, o Senhor e as minhas filhas que estavam aqui dentro de casa. Hoje eu estava falando com uma pessoa, que alguns sabem disso. O meu esposo ficou 2 anos fora de casa. Nem o meu pai ficou sabendo. Meu pai ficou sabendo que meu esposo havia saído de casa depois que tinha 1 ano que ele tinha voltado. E eu contei, com meus lábios eu contei para servir de testemunho. E meu pai, assim, porque se eu contasse para ele naquela época, a mágoa, talvez ele não entenderia, não tinha a mesma fé que eu. Eu ia abrir um rombo no coração do meu pai, ia crescer mágoa, rancor. É por isso que a gente não pode fazer isso, gente. É por isso que a gente não pode fazer isso. Até mesmo a questão de briga. Não vou falar que o esposo que saiu de casa, não. Vou falar a você que o seu marido está dentro de casa. Está tudo bem. Aí você, o que você faz? Você brigou, a primeira coisa que você faz, você vai ligar para sua mãe. Você vai contar, meu marido fez isso, isso, isso. Aí depois a sua mãe fica magoada, você não entende. Aí, o que acontece? Você vai lá resolver a sua situação com o seu marido, está abraçando, está beijando, mas a sua mãe começou a crescer uma mágoa dele. Sabe por quê? Porque ele mexeu com a menininha dela. Entenda, sabedoria, gente. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. A Fernanda disse, eu era assim, ia muito pela opinião das pessoas e estava dando tudo errado. Hoje, até o que era para dar errado está dando certo. Glória a Deus, através da palavra de Deus que me amadureci. Aprendi muito com você, pastor. Amém, mas é a palavra de Deus. A palavra de Deus muda a gente, gente. A gente não pode aceitar só ler a palavra e não viver a palavra. Nós temos que praticar. Deixa eu ver a outra Fernanda aqui, olha. Minha família também só ficou sabendo da restauração. Não falei nada sobre a crise. Olha que sabedoria, né? E é isso que Deus quer. A mulher sábia, ela está aí, ó. Ela vai se manifestando nessa atitude. Agora você fala para Deus e todo mundo. Ou não, pastor, eu falo só para minha melhor amiga. Tá bom. Agora a sua melhor amiga crê no mesmo Deus que você crê? Compartilha da mesma fé? Porque tem gente que está dentro da igreja, crê no mesmo Deus, mas ela não tem a fé que você tem, ela não está firmada na palavra como você está. O que você tem que crer, que você tem que compartilhar, a palavra de Deus fala assim que o próprio Senhor, Ele é o nosso conselheiro. O Senhor Jesus é o teu conselheiro. Amém? Aqui a Juliana está falando aqui todos viraram as costas, tanto para mim quanto para o meu esposo. Ju,
tem uma situação que quando a gente está, principalmente na restauração, a gente tem que entender que Deus muitas vezes endurece o coração de muitas pessoas. É uma outra situação, tá? Talvez é um assunto para uma outra live. Deus endurece o coração de muitas pessoas que estão ao nosso redor. Muitos familiares. Deus endurece o coração das pessoas. Assim como Deus endureceu o coração de Faraó. Por quê, pastora? Tem um propósito? Tem um propósito. Para nos moldar, para nos ensinar, para nos fazer que os nossos olhos se voltem na dependência total do Senhor. Mas eu não quero falar disso hoje não, porque é assunto para uma outra live, senão a gente vai enrolando muita coisa aqui, nem enrolando não, né? A gente vai falando muita coisa, porque eu sei, se deixar, eu fico aqui até amanhã de manhã falando, porque até nisso Deus me mudou, Deus me transformou, porque eu não falava nada, hoje eu já falo muito, né? Mas tá na bênção, né? E a Polly está falando aqui, nossa, eu tive conselhos para assinar o divórcio, incluída de pastores. Vocês estão vendo? Mas sabe o que eu falo isso muito? É aquilo que eu falei ontem na live, que a Vanessa está falando, eu sempre falo isso muito, gente. Você sabe que muitas das vezes o erro acontece, é nosso também. Sabe por quê, gente? É igual eu. Eu não conhecia a palavra como eu conheço hoje. E a gente fica esperando muito só dos pastores. Né? Os pastores, eles têm que ser referência na nossa vida, sabe? Igual eu tô aqui, eu tento ajudar muitas pessoas. Mas eu sempre falo com todo mundo, gente, não fica só na dependência minha, não. Porque Deus não quer isso. Deus não quer isso. Sabe por quê? Eu sou um grãozinho de areia, eu sou nada. É Deus. Quem capacita o homem é o próprio Deus. Você não entende que o mesmo Deus que me capacitou e que me capacita, porque Deus tem uma obra grande para fazer na minha vida ainda, é o mesmo Deus que dá o mesmo sol para mim, o mesmo sol para você. Sabe qual que é a diferença? A diferença é a busca. A diferença é a busca. Né? A gente está acostumado a querer tomar água, por exemplo, o seguinte, é muito mais fácil, aquilo que todo mundo fala, né? Todos nós estamos acostumados nessa geração ao iFood, né? Que é rápido, que é prático, né? O iFood hoje é a sensação do momento, né? Você está com fome? iFood, rapidinho está na sua porta, né? A comidinha está pronta, a comodidade na sua casa. E muitas das vezes o pastor ele é olhado dessa forma, né? Ai, meu Deus do céu, está acontecendo isso, eu tenho que ir lá conversar. Tudo está acontecendo, é meu pastor. Ah, eu tenho que orar, é meu pastor. Na realidade, nós esquecemos que, eu falei isso hoje à tarde também para uma outra pessoa que estava aqui em casa há pouco. Nós esquecemos que nós temos o pastor dos pastores, o Senhor Jesus. Ele fala, lembra quando ele encontrou com aquela mulher samaritana? Ele disse, olha, acontece o seguinte, você está com um grande problema aí. Qual que é o seu grande problema? O problema é que você veio buscar água nessa fonte e vai continuar buscando. Enquanto você não beber da água que eu tenho para te dar. Porque essas águas que você tem buscado, essa fonte que você está buscando essa água, ela nunca vai matar sua sede. Nunca. E aquela mulher, ela teve, puxa vida, como é que ele sabe disso? Aí ele fala assim com ela, olha, esse marido que você está aí é o quinto, né? Já teve 5. E esse que você está, inclusive, o sexto, agora ele não é seu. Né? Então Deus, ele sabe. E o que Jesus disse? Olha, se você beber da água que eu te der, nunca mais você terá sede, você vai ter sede. E foi isso que Deus faz com a gente. E é isso que Deus quer fazer com você. Né? Os pastores são uma bênção, nós somos uma bênção. A live é uma bênção para mim. Quando eu assisto, eu amo ouvir pregação, gente. Amo ouvir pregação, eu passo o dia todo. Eu acho que eu durmo de pregação. Eu durmo escutando pregação. Sabe por quê? Eu estou me alimentando. Só que é o seguinte, tem uma hora que eu paro, que é o seguinte, eu tenho que ir lá na fonte, eu tenho que vir aqui, ó, eu mesmo vasculhar, eu mesmo, sabe? Porque as pessoas falam assim, Deus não fala comigo. Mas se você não deixa ele falar, você não vai lá até ele. Porque quando você vai até ele,
Ele fala com você. Muitas das vezes, Deus usa, sim, uma pregação para falar com a gente. Deus usa uma live igual essa daqui, ó. Às vezes eu posso estar falando uma coisa que uma pessoa quer ouvir, que ela está precisando de ouvir, Deus está me usando. Oh, glória, é o Senhor Jesus. Mas também, Deus ele quer que nós mesmos, cada um desenvolva um relacionamento íntimo com Ele. Íntimo, gente. Por exemplo, você vai trocar de roupa, você vai para onde? Você vai para dentro do seu quarto. É só você ali e tal, por quê? Né? O íntimo nosso é isso, não tem uma outra pessoa, né? Pode ter até 3 pessoas, tá? Aí vão ser 4. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 4. Você, Pai, o Filho e o Espírito Santo. É isso que Deus quer. É isso que Deus precisa das pessoas hoje, né? Mas, voltando, porque você já observou, senão eu vou pregando outras mensagens aqui e a gente vai, né? Mas, voltando. Então, hoje nós vamos orar pelo dedo, né? Por causa da aliança. Aliança. Não é só a aliança sua e do seu esposo. Não importa se seu marido saiu de casa. Não importa se você não sabe onde que a aliança dele está. Use a sua aliança. Declare isso. Declare a sua fé que está firmada. Eu estou firmado nos princípios do nosso Deus. Aquilo que Deus uniu, o homem não separa. E eu estou aqui. Eu creio nisso. Né? Para que também o seu esposo, aquele que está dentro de casa, que usa aliança, que ele possa olhar, como eu disse aqui, em questão do arco-íris, né? Quando Deus criou o arco-íris, estabelecendo, mostrar para a gente que Ele fez uma aliança com a gente. Quando você olha a sua aliança, assim, você lembrava, você olha, essa aliança, quem estabeleceu comigo, meu esposo, foi o Senhor que estabeleceu. E Ele disse que aquilo que Ele uniu, o homem não separa. E é isso que eu creio. Isso que eu creio para a minha vida, para a vida do meu esposo. Amém? E você vai estar orando por você e orar pelo seu esposo também. Gente, um dia eu orei assim e Deus estabeleceu. No tempo dele veio a aliança novamente no dedo do meu esposo. A aliança foi firmada. Então creia nisso, creia no poder da palavra. Igual eu falei, não é o poder da oração da pastora Lucinha. É a sua fé que move, é a sua atitude de falar com o Senhor, de se posicionar, sabe? Não importa como que sua fé vai ser, igual eu falei, se vai ser uma fé louca, igual eu disse, né? De fazer igual a pastora fez, pegar a aliança e colocar em consagração a aliança lá no vinho e no azeite, não importa. Pastora, por que a senhora colocou no azeite? Porque é o seguinte, dentro da palavra de Deus, o azeite representa cura. Dentro da palavra de Deus, representa cura. Você lembra quando eles acharam, naquela passagem do bom samaritano, que encontrou aquele homem com aquelas feridas, né? E o que o bom samaritano passou naquele homem? A palavra de Deus fala assim, que ele passou azeite nas feridas daquele homem, né? Que é para curar. Eu sabia que meu relacionamento ele estava doente, né? Havia uma doença em mim, havia uma doença no meu esposo e precisava de ser curado, então eu passei. A minha fé é ponto de contato? É ponto de contato. Jesus ele usou. E eu usei também? Usei. E mais que isso, eu usei a minha fé. Eu pratiquei a minha fé. Se você precisar de fazer isso, faça isso e lembre-se, é a sua fé que vai mover, que vai fazer a montanha andar. Amém? E nós vamos orar também para as pessoas que estão ao seu lado, as pessoas que estão ao lado do seu esposo, né? Para Deus direcionar essas pessoas. Amém? Que sejam pessoas de Deus, que sejam pessoas que, assim como Jesus estabeleceu Pedro, Tiago e João para estar ao lado dele, então que seja também. Amém? Então eu quero que você feche os seus olhos agora nesse momento. Feche os seus olhos, interceda por você, interceda pelo seu esposo, mas interceda por você também de todo o coração. Coloque a sua fé na sua boca, sabe? Coloque o seu coração na sua boca e comece a falar com o Senhor. Amém? Senhor, nosso Deus, Pai amado, Pai santo, nós glorificamos ao Senhor por essa palavra que foi ministrada aos nossos corações. Nós estamos diante do Senhor para apresentar, Senhor Deus, mais 2 partes do corpo do nosso esposo, do nosso cônjuge, ó Pai.
desse cônjuge aqui representado, dessa mulher, desse homem. O dedo anelar, o dedo anelar da mão esquerda que representa o dedo da aliança, aquilo que foi firmado com o Senhor, aquilo que o Senhor estabeleceu, uma aliança entre esse homem, entre essa mulher. Senhor Deus, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor Deus possa em todo tempo mover o coração desse homem, dessa mulher, para que eles possam olhar para esse dedo anelar e lembrar da aliança que ele fez com o Senhor e com a esposa dele, Senhor Deus. A aliança que é algo inquebrável pelo Senhor. Então, que ele possa olhar para esse dedo anelar e lembrar dessa aliança. E lembrar do Senhor, ó Pai, do Senhor, porque é o Senhor quem fortalece, é o Senhor, ó Pai. Essa aliança não foi firmada não foi firmada em lugares que são lugares que possam romper, mas foi firmada na rocha que é o Senhor, em nome de Jesus. Que esse marido, que essa mulher possam valorizar essa aliança feita no Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos orar também, Senhor Deus, nessa noite apresentando, Senhor Deus, a lateral do corpo desse esposo, a lateral do corpo dessa esposa, Pai. A lateral que representa as pessoas com que ele anda, as pessoas com que ela anda, Senhor Deus. Senhor, assim como o Senhor escolheu, como o Senhor selecionou e preparou, porque o Senhor também preparou pessoas para estar ao seu lado. Muitas dessas pessoas, ó Pai, tiveram uma vida obscura, uma vida suja, mas o Senhor, quando o Senhor chegou na vida dessas pessoas, o Senhor influenciou elas, ó Pai. Então, em nome de Jesus, que essa unção venha a ser derramada na vida desse homem e dessa mulher. Que as pessoas que andarem, vierem andar ao lado dele, que ele possa ser influência do Senhor Jesus na vida delas. Agora não permita pessoas, ó Pai, que vão ser influências malignas na vida desse esposo, na vida dessa esposa, Pai. Influências para levar aos vícios, da bebida alcoólica, do cigarro, dos entorpecentes, ó Pai. As influências para o barzinho, as influências tirando a pessoa de cabeça, Senhor Deus. Deus, retira da vida desse esposo, dessa esposa, todos esses amigos que andam na lateral desse homem, dessa mulher, tentando destruir, ó Pai, com influências malignas. Pai, dá discernimento para essa esposa, Pai, para que ela possa, em nome de Jesus, ó Pai, escolher bem as amizades dela, Pai. Escolher mulheres que estejam compartilhando da mesma fé, crendo da mesma forma que ela crê, Senhor Deus, pela restauração do seu casamento. Da mesma forma esse marido, Pai. Deus, eu glorifico ao Senhor, porque eu sei que nessa noite já houve um milagre no mundo espiritual, Pai. No relacionamento desse homem, no relacionamento dessa mulher, na aliança que foi firmada, nas pessoas que estão andando na lateral, em nome de Jesus. E eu agradeço ao Senhor, porque a boa obra que o Senhor começou, o Senhor há de terminar com excelência, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Você crê? Então diga aí, diga assim, eu creio, pastora, eu creio, eu concordo com a senhora, eu concordo e eu creio. Será estabelecido em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Bom, nós aqui, já estamos inteirando agora 1 hora de live, gente. Eu juro, eu fico assim, todo dia, eu vou começar a live, eu falo assim, gente, eu vou fazer uma live de 30 minutos. Sabe por que muitas das vezes a gente tenta fazer uma live menor? Porque não são todas as pessoas que têm a disponibilidade de ouvir 1 hora. Tem gente que está sedento, igual vocês estão aqui, vocês estão sedentos, né? Vocês estão sedentos, vocês querem ouvir e tal. Mas tem gente que não tem muita paciência, gente, né? Então assim, eu oro para que as pessoas mudem, né? Porque você dedicar 1 hora do seu tempo para Deus não é nada. Não é nada, não é nada. Aquilo que Deus deu para a gente, sabe, é incomparável, né? Então assim, todo o tempo que nós temos que dedicar ao Senhor, eu falo assim que acho que 24 horas ainda é pouco. Que eu brinco muito que eu sou o seguinte, eu sou ligada na tomada do 220, do 340, não sei se tem mais 26 horas no Senhor Jesus. Se eu estou dormindo, eu estou sonhando com Jesus.
Deus, me dá sonhos com o Senhor, me dá sonhos proféticos, né? No meu subconsciente eu quero o Senhor na minha vida e eu acordada, eu quero o Senhor em todo tempo, né? Aquela música, eu quero é Deus, todo dia, toda hora, todo instante eu quero é Deus. Quanto mais nós temos mais de Deus, mais Ele se dá mais para nós. Amém? Então, amanhã é quinta, não, amanhã é quarta. Eu já estou até assim adiantada. Amanhã é quarta. Deixa eu ver aqui. A Fernanda estava respondendo a pastora Silvia. Eu não ouvi. Deixa eu ver o que é a pastora Silvia. Deus mandou eu fechar a boca, não falar nada para o meu esposo. Isso mesmo, pastora Silvia. E aí a Fernanda está respondendo. Também foi assim. Eu reclamava muito dele, na época eu parei completamente. Só falei coisa boa profeticamente. Viu como é que as coisas mudam? É isso que eu falo. Quando nós mudamos, nós somos influências, né? Se você quer mudança do seu esposo, muda você. A mudança que você tanto quer nele começa em você. Amém? Perdão, estou querendo até soluçar agora. Então, Edi entrou agora, meu irmão, Deus te abençoe. Nós estamos terminando a live, mas assista a live depois, foi uma bênção, vai te edificar muito. E, gente, compartilhe a live, compartilhe, sabe? Se existe um meio de você pregar a palavra de Deus de uma forma simples, é a live, gente. Quantas mulheres precisam de ter sabedoria, quantos homens querem, gente, que tem de família destruída, vocês não têm noção. Eu disse lá no grupo que eu preciso de mão de obra, porque é o seguinte, todos os dias são 3, 4 pessoas que me procuram e eu estou tentando atender todo mundo. Você não viu a Polly falando assim, pastor, eu estou te esperando, mas é porque é muita gente, Então por isso que eu te falo, gente, se posicione, vai cuidar de outras famílias. Pastor, mas meu casamento não foi restaurado. Não tem problema, o Senhor trabalha de glória em glória. Continue crendo e vai fazendo a obra de Deus, tá bom? Então, amanhã, às 18 horas, nós estaremos aqui novamente. Amém? 18 horas. Eu espero você. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe o seu coração. Deus possa dar discernimento para você. Olha, peça a Deus sabedoria. Peça a Deus sabedoria. Deus, Ele tem sabedoria para derramar sobre a sua vida. Peça a Deus, tá? A sabedoria vem do alto. No livro de Tiago, capítulo 2, fala sobre isso. A sabedoria vem do alto. Amém? Ó, Fê, beijo também. Linda, estou acompanhando seus posts também. Você é uma mulher muito de Deus, muito abençoada, viu? Deus te abençoe em todo o tempo. Em nome de Jesus, ó. Beijo. Até amanhã às 18 horas, tá bom?